Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Nesta aula, vamos então falar sobre o resumo. O resumo também pode ser ali o sobre do seu currículo. Aqui, como o próprio nome já diz, você vai fazer um breve resumo, um texto bem resumido, falando um pouquinho da sua experiência profissional, acadêmica, dos seus conhecimentos e habilidades. O resumo, ele é obrigatório para todos os currículos ou para todas as pessoas? Não é. Caso você não tenha experiência, então se você nunca trabalhou, se você não tem nenhuma experiência, você não precisa fazer essa parte do resumo. Por que que o resumo ele é justamente para quê? É um texto, né, um campo para você destacar, para você falar um pouquinho de você resumidamente, para você vender seu peixe. Se você nunca trabalhou, você não tem nada para resumir, então você não precisa fazer essa parte. Mas se você já trabalhou, ou caso você nunca trabalhou, mas você tem uma boa experiência acadêmica, né? O que é uma experiência acadêmica? Você já fez uma graduação, uma pós-graduação, às vezes você já está fazendo até um mestrado, um doutorado, mesmo que você não tenha uma experiência naquela área na qual você está estudando, mas você tem então, a experiência acadêmica, aí nesse caso você pode colocar. Por quê? Normalmente, quando você já está num nível avançado da sua vida acadêmica, então, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um mestrado, um doutorado, ou até mesmo uma pós-graduação, ela já está participando ali de projetos, são projetos que são comuns você fazer dentro dessas formações. Então, você faz projetos, você tem contatos com outros profissionais, às vezes dentro desses próprios projetos tem ali, por exemplo, empresas pilotos, projetos integrador, esse tipo de informação que são feitos dentro da sua experiência acadêmica é algo que você pode sim fazer um resumo e falar um pouquinho sobre isso, porque ele vai ser ali destacado como uma parte da sua experiência profissional, mesmo que não tenha sido uma experiência remunerada dentro de uma empresa, ele vai fazer parte da sua experiência profissional. Uma outra informação que você pode colocar aqui também, falando de experiências não remuneradas, é quando você também faz ali algum trabalho voluntário que é voltado principalmente para a sua área de atuação. Então, por exemplo, eu sou uma profissional de recursos humanos. Na época da Copa do Mundo, foi feita uma seleção para algumas pessoas participarem ali como voluntários do processo seletivo da Copa do Mundo. Então, os recrutadores, algumas pessoas, se voluntariaram para contratar outras pessoas para trabalhar ali na Copa do Mundo. Eu não participei desse processo seletivo, mas muitas pessoas participaram. É um projeto grande, naquele caso, né, das pessoas que participaram ali, foi um projeto voluntário, né, foi uma experiência voluntária, então as pessoas não receberam nada para trabalhar ali, mas foi um trabalho, né, uma experiência voltada para a sua área profissional, então é algo legal de você colocar ali no seu resumo, você pode colocar essa informação, então, dentro do seu currículo, mesmo que não tenha sido remunerado. Outras informações, mesmo de trabalhos não remunerados, mas que tem a ver com a sua área, você pode colocar e você pode então fazer o uso desse campo resumo para poder falar um pouquinho sobre isso. Mas lembrando, como o próprio nome já diz, é um resumo, você não vai escrever um livro, você não vai escrever um texto muito grande aqui. Você vai fazer realmente um pequeno resumo falando um pouquinho da sua experiência, simplesmente para você destacar realmente o que você precisa fazer o destaque. Aqui eu trouxe para vocês um texto resumido de como você pode fazer então essa informação. Então aqui, ó, você pode colocar profissional com MBA em gestão de pessoas e pós-graduação em direito e processo do trabalho, com mais de 10 anos de experiência nas áreas de RH, DP, atuando em empresas nacionais de médio e grande porte, destacando-se nos segmentos de educação, desde a educação infantil até a universitária, além de experiência no ramo de hospedagem. Esse resumo é o resumo do meu currículo. Então, o que eu destaquei aqui? Então, eu destaquei a minha formação profissional mais recente, que tem mais a ver, né, que está aí mais alinhada com os meus processos, né, com a minha área de atuação
agora. Então, eu sou uma profissional que já trabalhei muito tempo, por exemplo, em escolas. Eu sempre trabalhei em escolas. Trabalhei um tempo também no ramo de hotelaria. Eu só trabalhei em empresas desses dois ramos. Ou eu trabalhava em escola, ou eu trabalhei num ramo hoteleiro. Sendo assim, são os conhecimentos que eu mais tenho, os ramos os quais eu tenho conhecimento. Por que que você pode destacar aqui o ramo qual você trabalhou? Então, por exemplo, eu trabalhei em escolas. Quem é da área de departamento pessoal sabe que uma folha de pagamento de uma escola, por exemplo, ela é bem segmentada. Você tem algumas informações que você inclui numa folha de pagamento de uma escola que você não inclui em outras empresas, né? Então ali você tem uma hora atividade, você tem a forma de você calcular as horas de um professor, você tem aula de janela, você tem uma série de coisas. Então, isso são informações muito segmentadas. O fato de eu ter trabalhado numa escola, fazer folhas de pagamento de professor, quando eu estiver procurando, por exemplo, se eu buscar vagas em outras escolas, eu tenho uma vantagem competitiva de uma pessoa que nunca fez uma folha de pagamento de escola, justamente porque ela é uma folha de pagamento segmentada, ela é muito específica. Então, essa experiência, colocar o ramo o qual eu trabalhei, me dá vantagens em frente a outras pessoas que não têm o mesmo conhecimento se eu quiser trabalhar numa escola. Então, se eu estiver prestando ali, se eu quiser participar de um processo seletivo de um recursos humanos de uma universidade, por exemplo, e eu tenho um par, eu tenho uma pessoa que vai concorrer comigo, por mais que ela tenha muita experiência na área de departamento pessoal também, mas ela nunca trabalhou numa escola, ela nunca fez uma folha de pagamento de escola. De repente, ela poderia até ter mais experiência do que eu, mas ela, lembrando, ela, vamos supor, eu tenho 10 anos de experiência, ela tem 20. Só que ela nunca fez uma folha de pagamento de uma escola. Como eu sempre atuei numa escola e nós estamos ali concorrendo para uma escola, isso me coloca à frente dela, porque eu trabalhei no ramo do qual a empresa é. Então, quando você coloca esses tipos de informação, você pode então sair na frente dos seus concorrentes. Então, se você trabalha ou trabalhou em empresas segmentadas e você quer buscar vagas segmentadas, você pode colocar essa informação. Outra informação, colocar o tamanho da empresa. Então, quando você coloca ali empresas, por exemplo, no meu caso, de médio e grande porte, eu estou dizendo o quê? Que eu trabalho com alta demanda. Então, uma empresa que tem alta demanda, ela vai se interessar por mim. Então, uma grande escola, uma grande empresa, uma grande universidade, por exemplo, sempre pesquisam o meu perfil. São um tipo de empresa que eu apareço muito no resultado de busca, justamente porque eu sou segmentada, então as pessoas me procuram. Então, quais são as empresas que mais me buscam? São empresas da área de educação, porque é o ramo, né, o qual eu tenho experiência. Eu saio à frente de outras pessoas que não têm experiência no ramo de educação. Mesmo, por exemplo, que essa pessoa tenha experiência num determinado sistema, mesmo que essa pessoa tenha mais tempo de experiência do que eu, em alguns momentos eu posso então me destacar simplesmente pelo ramo qual eu trabalho. Então, se você já tem uma experiência num ramo específico e você quer continuar neste ramo, você pode destacar então o ramo do qual você trabalhou no seu campo de resumo. Então, você vai colocar essa informação ali. Qual era o ramo da empresa? Qual era o tamanho da empresa? Então, quando você coloca ali o tamanho da empresa, você está dizendo qual é o tipo de trabalho que você está acostumado. Você está acostumado com uma alta demanda, então você vai de uma certa forma dizer, inclusive qual é o grupo da empresa. Então você fala ali empresas de médio e grande porte, você está falando ali de empresas provavelmente do grupo 2. Então a empresa, né, o selecionador, ela vai entender que você já tem, por exemplo, um pouco mais de experiência no e-social, algumas informações assim. Então, é importante você colocar essas informações. Eu tenho também conhecimento em outros subsistemas, então eu tenho ali expertise em recrutamento e seleção, integração de funcionários, desenvolvimento de colaboradores, então eu coloco toda essa informação dentro do meu currículo. Além disso, eu tenho experiência em departamento pessoal e social, processo admissional, demissional, ponto eletrônico, folha de pagamento, gestão de benefícios, relações sindicais, estudos de cargos e salários. Então, eu estou colocando aqui um resumo de toda a minha experiência profissional.
Eu trabalho há muito tempo, então eu tenho muita experiência. Eu vou descrever todo o passo a passo da minha experiência no resumo? Não, eu vou colocar só o que é mais importante aqui. Por exemplo, se eu entrei numa empresa como estagiária e eu cheguei até o cargo de gerente, eu vou colocar aqui todos os passos, desde estagiária, do que eu fazia, do que eu conheci, do meu conhecimento de estagiária, de auxiliar, de analista e de gerente? Não. O que eu preciso destacar? O que é mais importante? Se eu alcancei o cargo de gerente, iniciando como uma estagiária, o mais importante para mim é o cargo de gerente. Então, essa é a informação que eu vou destacar no meu currículo. Aí, outra informação que você pode destacar também no currículo são as hard skills e soft skills. Então, o que são as hard skills? São os conhecimentos que você adquire com estudos, né, com pesquisas, com educação. Então, e as soft skills são os conhecimentos seu, que você traz da sua personalidade, que podem ser trabalhados, mas são características pessoais. Então, quais são as minhas hard skills? Você não precisa escrever hard skills, eu só coloquei o termo hard skills para que você pudesse reconhecer que eu estou colocando essa informação no meu currículo, que são os meus conhecimentos e as minhas habilidades. Meus conhecimentos: sólido conhecimento na elaboração de relatórios gerenciais e acompanhamento de indicadores de desempenho. São as funções que eu faço com bastante frequência na empresa. Quais são as soft skills, que são as minhas habilidades pessoais? As habilidades pessoais, mais uma vez, elas podem ser trabalhadas, mas elas são habilidades que eu carrego, são minhas, são da minha personalidade. Então, o profissional altamente capacitada para trabalhar em equipe, dinâmica, com iniciativa, facilidade de aprendizado, bom relacionamento interpessoal, dedicada às funções, focada em resultado, organizada, responsável, flexível. Então, são as informações que eu carrego da minha personalidade e eu posso colocar isso de informação no meu resumo. Lembrando, o resumo ele precisa ser algo resumido, você vai colocar algo ali, 3, 4 parágrafos, você não vai fazer algo muito grande. Se você é um profissional mais experiente, você tem aí mais de 10 anos de experiência, você com certeza vai fazer um resumo um pouco maior. Se você é um profissional com menos experiência, mas que você tem ali informações importantes para você colocar no seu resumo, com certeza o seu resumo vai ser menor. O importante aqui é você lembrar que você não vai escrever uma carta, não é um texto muito grande. Você vai fazer algo resumido mesmo, como o próprio nome já diz, é um resumo. Você vai colocar algumas informações para você se destacar à frente ali dos seus concorrentes, dos seus pares. Bom, essa foi então a nossa aula sobre resumo e eu espero você nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.